Vamos começar entendendo o conceito de direito. Pensa comigo, viver em sociedade exige regras de conduta. Sem elas, o convívio tenderia ao caos. Agora, numa definição simples e bastante cobrada em prova, Radrus resume o direito como o conjunto das normas gerais e positivas que regulam a vida social. Ou seja, direito é o conjunto de regras jurídicas que organizam a convivência humana. Agora vamos entender a primeira grande classificação, direito natural e direito positivo. Essas são duas categorias opostas. O direito natural representa uma justiça superior e suprema, um ideal abstrato de justiça. Repara que ele pode vir de uma noção superior, externa às pessoas, inclusive de origem divina, as chamadas leis de Deus. É uma lei sobre as leis, não pode ser violada nem alcançada pelo ser humano. Já o direito positivo são as normas efetivamente criadas e impostas pelo Estado. Ele emana do Estado, vinculado a um povo e a uma época determinada. É o direito posto, leis, portarias, constituição, códigos. E repara na relação entre os dois, o direito natural serve de contraponto ideal ao direito positivo, e o direito positivo se contrapõe ao direito natural. Isso quer dizer que o direito natural funciona como um parâmetro de justiça acima das normas humanas, enquanto o direito positivo é o direito realmente em vigor, criado e aplicado pelo Estado. Agora vamos para outra classificação essencial, direito subjetivo e direito objetivo. Atenção aqui, porque eles não são sinônimos, embora estejam interligados. O direito objetivo é o conjunto de normas jurídicas que regula o comportamento humano e prevê sanção em caso de violação. É o direito propriamente dito, a Constituição, o Código Civil, o Código Penal. E aqui vai um ponto importante, direito positivo e direito objetivo são, na prática, sinônimos. Já o direito subjetivo é a permissão, a prerrogativa, que cada pessoa tem de agir de acordo com o direito objetivo. É subjetivo porque reside no sujeito, na pessoa. São os meus direitos, e não uma norma abstrata. Desdobramentos do direito subjetivo. Direitos a prestações exigem uma contraprestação de outra pessoa. O titular depende da atuação de alguém para atingir seu objetivo, por exemplo, o direito de crédito, que depende do pagamento pelo devedor. Direitos potestativos dão ao titular o poder de produzir efeitos jurídicos por ato próprio de vontade, sem depender da colaboração de outra pessoa para obter o resultado pretendido. Agora vamos para a classificação entre direito público e direito privado. Aqui o critério leva em conta quem participa da relação jurídica e qual interesse prevalece. O direito público rege relações em que o Estado é parte, atuando com base em seu poder soberano, voltado à tutela do bem coletivo. Abrange, por exemplo, direito constitucional, administrativo, tributário, ambiental e penal. Subdivisão do direito público. Direito público interno reúne o constitucional, o administrativo, o financeiro, o tributário, o processual, o previdenciário e o penal, é o direito nacional. Direito público externo reúne o internacional público, o direito de guerra e o direito espacial, é o direito internacional. Já o direito privado rege relações entre particulares, nas quais prevalece de modo imediato o interesse privado. Abrange direito civil, empresarial, do trabalho e do consumidor. Agora vamos falar das fontes do direito. Essa expressão designa tanto o poder de criar normas jurídicas quanto a forma pela qual essas normas se manifestam. E existem diversas classificações relevantes. Fontes formais e materiais. Fontes formais são a maneira como o direito se exterioriza, o direito propriamente dito. Fontes materiais são a base social do direito, os fatos sociais, as forças sociais que o criam. São a matéria-prima das normas, os valores sociais que moldam seu conteúdo. Em resumo, são os fatores reais que influenciam o surgimento da norma. E dentro das fontes formais, a lei é a fonte por excelência, a principal, objeto central de estudo das normas de introdução ao direito brasileiro. As demais fontes formais, analogia, costumes e princípios gerais do direito, são secundárias ou acessórias. Fontes diretas e indiretas. Fontes diretas ou imediatas são a lei e o costume, elas geram a regra jurídica por si só, sem depender de outra fonte. Fontes indiretas ou mediatas são a doutrina e a jurisprudência, elas não criam a regra sozinhas, pois trabalham sobre as fontes diretas, dependendo delas. Fontes estatais e não estatais. Fontes estatais são a lei, a jurisprudência e as convenções ou tratados internacionais. Fontes não estatais são a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Parte da doutrina contemporânea acrescenta a equidade como fonte não estatal, ainda que ela não conste do rol legal de integração normativa. Pontos de atenção. Direito positivo é igual a direito objetivo. Não confunda com direito subjetivo, que é a prerrogativa do indivíduo, e não um conjunto de normas. Nem todo direito subjetivo depende de terceiro, os direitos potestativos se exercem por vontade exclusiva do titular, só os direitos a prestações exigem contraprestação alheia. As classificações de fontes se cruzam e não coincidem automaticamente.
A lei é fonte formal, direta e estatal. O costume é fonte formal, direta, mas não estatal. A jurisprudência é fonte formal, indireta e estatal. A doutrina é fonte formal, indireta e não estatal. Fontes materiais não se confundem com fontes formais. As materiais são os fatos e valores sociais, a matéria-prima. As formais são o modo de exteriorização do direito, a norma em si. Direito público interno e direito público externo não são a mesma coisa. O critério é o âmbito de aplicação, nacional ou internacional, e não a matéria em si. Erros clássicos de prova. Dizer que direito natural e direito positivo são a mesma coisa, apenas com nomes diferentes, está errado. O direito natural é uma justiça ideal, superior, que sequer pode ser alcançada ou violada pelo homem. Já o direito positivo é o conjunto de normas efetivamente criadas pelo Estado, contraposto ao direito natural. Afirmar que direito subjetivo é sinônimo de direito positivo está errado. Quem é sinônimo de direito positivo é o direito objetivo, o conjunto de normas. O direito subjetivo é a permissão do indivíduo de agir conforme esse conjunto de normas. Dizer que todo direito subjetivo depende da colaboração de outra pessoa para se realizar está errado. Essa característica é exclusiva dos direitos a prestações. Os direitos potestativos se realizam por ato de vontade do próprio titular, sem necessidade de atuação alheia. Afirmar que jurisprudência e lei são fontes diretas do direito, pois ambas produzem a regra jurídica de imediato, está errado. Lei e costume são fontes diretas, imediatas. A jurisprudência, assim como a doutrina, é fonte indireta, mediata, pois depende das fontes diretas para atuar. Dizer que as fontes materiais do direito são a lei, o costume e a jurisprudência está errado. Essas são fontes formais. As fontes materiais correspondem aos fatos sociais e às forças sociais que servem de matéria-prima para a criação das normas. Resumo rápido. Direito é o conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social, segundo Radrush. Direito natural é a justiça ideal e suprema, não criada pelo homem. Direito positivo são as normas postas pelo Estado, e isso equivale ao direito objetivo. Direito subjetivo é a prerrogativa do indivíduo de agir conforme o direito objetivo. Direitos a prestações dependem de contraprestação alheia. Direitos potestativos se realizam por vontade exclusiva do titular. Direito público tem o Estado como parte, com poder soberano, voltado ao bem coletivo, sendo interno igual a nacional, e externo igual a internacional. Direito privado rege relações entre particulares, com interesse privado. Fontes formais são a exteriorização do direito, fontes materiais são os fatos sociais que o originam. Fontes diretas são lei e costume, fontes indiretas são doutrina e jurisprudência. Fontes estatais são lei, jurisprudência e tratados, fontes não estatais são analogia, costumes, princípios gerais e, para a parte da doutrina, a equidade. Agora, um complemento pensando nas provas, especialmente estilo Sebrasp. Esse assunto costuma aparecer em item certo ou errado que tentam trocar sutilmente os termos das classificações. Por exemplo, a banca pode afirmar que direito subjetivo é sinônimo de direito positivo, e isso está errado, porque quem é sinônimo é o objetivo. Ou pode dizer que a jurisprudência é fonte direta do direito, também errado, ela é indireta. Também é comum a banca inverter as fontes materiais com as formais, chamando os fatos sociais de fonte formal. Você precisa lembrar, fonte formal é a exteriorização da norma, fonte material é a base social que a origina. Outro ponto explorado é a distinção entre direitos a prestações e potestativos. Cuidado com afirmações genéricas de que todo direito subjetivo depende de terceiro, porque os potestativos dispensam essa dependência. Regra de revisão final. Positivo é igual a objetivo, norma posta, subjetivo é a prerrogativa da pessoa. Lei e costume são fontes diretas, doutrina e jurisprudência são indiretas. Fonte formal é a norma exteriorizada, fonte material é o fato social que a gera.